Fala galera, estamos de volta para falar sobre a segunda estreia da semana, com um pouquinho mais de atraso do que eu esperava, mas essa segunda estreia, e que é uma parada condicionada, né? Sempre depois da estreia de um filme da Marvel, não estreia nenhum outro grande filme, então é uma data meio que reservada para comédias, para comédias românticas, filmes de menor escala. Apesar de eu não achar que Amores Materialistas, apesar de ser um filme menor, é um filme com menos apelo de público, principalmente pelo elenco. Acho que é um elenco que chama muito atenção e vai levar algumas pessoas ao cinema, apesar do gênero não ser o gênero que está mais bombado, né, ultimamente. A comédia romântica já teve muito mais peso no cinema. Nos últimos anos tem se tornado um gênero muito mais do streaming, né? A Netflix produz muitas comédias românticas, a Amazon produz muitas comédias românticas e por aí vai. O cinema em si não tem abraçado tanto o gênero. Mas, como já dei o spoiler, a crítica de hoje é sobre Amores Materialistas, que é o novo filme da Celine Song, que no ano passado ainda, né? Pra gente, no ano passado, nos Estados Unidos em 2023, fez muito sucesso com Vidas Passadas, né? Chegando, inclusive, a ter indicações ao Oscar. E aí eu sei que não é legal colocar os diretores, os artistas no geral, em caixinhas e falar que ela tem que, como ela fez um melodrama muito legal e maduro, ela tem que fazer sempre melodramas maduros. Porque, pelo menos é isso que eu acho de Vidas Passadas. É um filme que eu gosto bastante. É um melodrama e que trata sobre o tema de forma bem madura e interessante. Aqui não temos melodrama, né? Aqui temos uma comédia romântica. E aí, por mais que, como eu disse, não seja legal colocar ela numa caixinha esperando outro melodrama com Vidas Passadas, porque ela não é obrigada a fazer sempre o mesmo tipo de filme, pelo menos eu esperava, e o trailer vende um pouco disso, uma comédia romântica um pouco mais madura, que soubesse trabalhar, abordar os seus temas de forma madura. E não é. Pelo menos não foi a impressão que eu tive, sabe? É um filme que ele, como eu disse, vai ter apelo com o público, sem dúvida nenhuma. O trio Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, pela segunda semana seguida, né? Semana passada teve o Quarteto Fantástico, essa semana Amores Materialistas, com certeza chama a atenção das pessoas. Mas não passa de um trio interessante dentro de um triângulo amoroso meio xoxo e monótono. Muito por conta do filme ser raso. Vou tentar explicar. Porque ele traça a história, acompanha uma casamenteira, interpretada pela Dakota Johnson, que é tipo ali um Tinder humano, né? Ela encontra pessoas e tenta fazer matches, né? Uma pessoa procura ela e ela tenta achar na cidade uma pessoa que é perfeita, de acordo com um questionário, né? Que é tipo um algoritmo. Então, tipo, altura, classe social, quanto ganha, cor do cabelo e tal. E se bate com o que a outra pessoa quer, ela arma um primeiro encontro e por aí vai. Só que a vida amorosa dela não é tão ativa assim, né? Então, quando ela conhece o Pedro Pascal, ela não sabe se quer ter um relacionamento com ele, ao mesmo tempo ela esbarra novamente em um amor do passado, que é o Chris Evans. Então ela fica dividida entre esses dois homens. O Chris Evans, um garçom pobre que queria ser ator, mas que ela ama, e o Pedro Pascal, um cara bonito, rico, que ela não consegue se entregar plenamente. E nós vemos esse dilema. Então, no meio disso tudo, a Celine Song ela lança algumas ideias interessantes sobre amor, sobre dinheiro e que dialogam muito bem com o título do filme, né? Amores Materialistas e em inglês só Materialists. Mas ela faz de fato esses paralelos entre amor, dinheiro, essas questões. Só que é sempre muito raso, é sempre um argumento de discussão muito pobre. E quando o filme, pelo menos na parte da trama dela como casamenteira, e aí eu acho que até vale uma divisão, eu acho que são meio que dois núcleos. A gente tem um núcleo independente da Dakota Johnson como casamenteira, e tem esse núcleo dela com os dois. O núcleo dela com os dois, eu acho até que funciona mais dentro do filme. Talvez salvo pelo elenco. Assim como acontece no filme que eu falei anteriormente, que é A Morte do Unicórnio, em muitos momentos são salvos porque o elenco é carismático. Então, tipo, se a cena não parece que vai funcionar tão bem, o carisma de quem tá ali consegue dar um respiro pro momento, podemos dizer assim. Sabe? Tem um momento de revelação do Pedro Pascal
não vou falar qual revelação, mas que é muito isso, sabe? A cena ela é muito boba, ela é não faz sentido, sabe? Não tem nada maduro ali na discussão, tanto em diálogo quanto em organização da encenação. Mas só que o carisma dele dá uma balanceada e consegue, talvez não salvar a cena, mas pelo menos, como eu disse, dar esse respiro. E aí fica no meio termo, mas é um meio termo que ele é, pelo menos, como eu disse, carismático. Passa aquela ideia de um feel-good movie, sabe? É um filme que você assiste e você acha divertidinho, acha bonitinho. Mas, e aí do outro lado, tem essa trama dela como casamenteira, que quando ameaça ir para um lado que realmente discute sobre, e poderia traçar não só essa discussão entre amor e dinheiro, né, a preocupação com o dinheiro, que é o ponto que ela usa como âncora para encontrar os relacionamentos, mas também com outras questões, sabe? Daria para falar mesmo sem falar, mas daria para discutir sobre sites de namoro, sobre aplicativos. Daria até para puxar uma parada meio Bauman de amores líquidos. Então, o filme poderia abordar várias coisas. E ele é aqui que. Porque na parte de comédia romântica, ele ser meio raso, talvez faça sentido dentro do gênero que a Celine Song está se propondo a trabalhar. Mas na outra parte me incomoda muito o filme propor uma discussão e não se aprofundar nela. Ele propõe de uma forma muito boba, de uma forma muito rasa e de uma forma que é desde o início de quando surge a discussão. Quem assistiu o filme vai entender qual é o momento em que surge essa discussão, em que a discussão fica de fato mais aflorada, né? Porque durante metade do filme é só ela falando sobre conceito de amor e dinheiro. Em dado momento, isso se desenvolve. E, pô, desde o momento em que é revelado até a resolução, é muito fraco. E o filme claramente perde a chance de mergulhar nisso, de falar mais sobre isso e, e desenvolver um pouco mais os seus paralelos. Então, é uma escolha fazer um filme que é raso. E aí ele acaba sendo monótono, de novo. Talvez por expectativa. Talvez seja um grande exemplo de expectativa versus realidade, em que eu esperava um filme mais maduro baseado no que eu vi em vidas passadas. E a diretora não é obrigada a fazer isso. Talvez ela de fato queria fazer uma comédia romântica simples e boba. Mas não me pegou. Não conseguiu rolar, não. O elenco é legal. A própria Celine Song tem alguns momentos interessantes de direção e que mantém ela ali em alta como uma diretora jovem com talento para entregar coisas interessantes. Mas o filme em si não me pegou. Eu vou dar nota 2,5 de 5. É isso. Até a próxima.